E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo esta videoaula, né, pessoal? Hoje nós estamos aqui para mais uma monitoria, mais uma lista de exercícios, ok, pessoal? Então, estamos aí para resolver hoje 13 questõezinhas, ok? Eu trouxe a vocês 13 questões para ser solucionadas, ok, pessoal? Mas antes de mais nada, eu como a gente na monitoria de hoje nós temos um número maior de questões, consequentemente vocês irão ter um tempo maior para resolver as mesmas, ok? Lembra que antes, algumas aulas atrás, eu estava dando mais ou menos 20 minutos para vocês resolverem as questões? Sim, mas hoje, como a gente tem aqui um número maior de questões para ser solucionadas, em 20 minutos ficará vocês resolverem as questões. Então aí vamos colocar uns 20 minutos, perdão, pessoal. Vamos colocar aí uns 30 minutos, por exemplo, para a resolução das questões, que eu acho que está de bom tamanho sim, ok, pessoal? E eu também acredito que a correção ficará em torno de 20 minutos também. Então, 20 minutos de correção, mais 30 de da resolução de vocês. E aí nós temos os 50 minutos de um tempo de aula, ok, pessoal? Então aí, consequentemente, temos aí um tempo maior para resolver, ok, pessoal? Mas antes, quero dar alguns avisos a vocês. Hoje eu trouxe alguns não, eu trouxe questões sobre os verbos, ok? Mais precisamente do modo indicativo, mas daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre ele, então fiquem tranquilos que nós iremos retomar no conceito do modo indicativo, ok? Antes eu quero dar um aviso a vocês que fiquem à vontade, melhor dizendo, para poder preencher o cabeçalho aqui nesse material, ok, pessoal? Com o nome da escola, a data de hoje, o professor, para quem não sabe ou quem não me conhece, meu nome é Bernardo, com a turma e com o seu nome. Então, escola, data, nome do professor, número da turma e o seu nome. Então, fiquem à vontade para poder preencher o cabeçalho, ok, pessoal? Então, vamos lá resolver as questões e show de bola, vamos lá. Atividade sobre o uso dos verbos em diversos contextos de comunicação. Então, esse é o assunto principal da monitoria de hoje, ok? Olha só, pessoal, escolha a alternativa correta no modo indicativo. Então, eu tenho duas coisas para dizer a vocês. Primeiro, você irá ver qual verbo se encaixa na definição aqui que o contexto da questão diz. Ele quer verbo no modo indicativo. Então você vai procurar um modo indicativo e indicar nos pontinhos aqui. Eu sempre, pontinho, os filmes que desejo ver. Então você irá procurar o modo indicativo e colocar nesse pontinho, ok? Por exemplo, olha só,
Eu sempre. Já vou resolver a primeira aqui, pessoal, para usar de exemplo. Eu sempre. Olha só, o eu aqui, primeira pessoa do. Qual a primeira pessoa do singular do modo indicativo do verbo escolher, que é o verbo aqui da questão de número 1? Eu sempre escolho. Então você irá colocar aqui, ó. Eu sempre escolho os filmes que desejo ver. Essa é a primeira pessoa do singular do modo indicativo do verbo escolher. Escolho. Eu sempre escolho os filmes que desejo ver. Então é isso que você irá fazer nas demais questões até a questão 10. A questão 11, 12 e 13, que pertencem à questão de desafio, como letra A, letra B e letra C, são três questões diferentes, mas nós iremos falar sobre elas daqui a pouco, ok? Agora vamos falar sobre os verbos, do modo indicativo. Pessoal, nós temos modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo indica certeza. Já falo sobre isso daqui a pouco. O modo subjuntivo indica dúvidas. E o modo imperativo, já ia falar subjuntivo de novo. E o modo imperativo indica ordens. Por exemplo, faça alguma coisa, leve alguma coisa. Então, indica ordens. Modo indicativo, certeza. Modo subjuntivo, dúvidas. E modo imperativo, ordens, ok? Por exemplo, o modo indicativo, ele indica certeza. Professor, mas como assim? Certeza de quê? Olha, temos que desejo ver. Eu tenho certeza que eu sempre escolho. Percebe isso? Eu sempre escolho. Não é talvez talvez eu escolha um filme. Não, eu escolho o filme que eu vou ver. Não tem um talvez, não tem caso, não sei o que. Não, eu escolho. Eu tenho a certeza que eu escolho. O próprio verbo já deixa isso claro. Eu sempre escolho os filmes que desejo ver. Então, o modo indicativo, ele é o modo que indica certeza, diferentemente do modo subjuntivo, que indica dúvidas, e muito diferente do modo imperativo, que expressa ordens, ok? O modo imperativo também é muito usado em propagandas, por exemplo, compre algo, vista algo, use algo. Então, modo imperativo muito usado em propagandas, ok? Mas nós não iremos dar tanto foco hoje ao modo subjuntivo, nem ao modo imperativo. Iremos resolver mais questões sobre o modo indicativo, ok? Que é o modo em que as questões as questões pedem que a gente saiba o modo indicativo. Então, nós temos que saber o modo indicativo. Vamos lá para a questão de número 2. Se todos estudarem mais... Opa, já tem até aqui, ó. Outro exemplo que eu deixei para resolver com vocês. Que eu deixei para usar de exemplo, melhor dizendo. Se todos estudarem mais, passaremos de ano mais fácil. Então, pessoal, não tem um talvez ou caso a gente estude, por exemplo. Entendeu? O próprio verbo diz isso. Nós passaremos de ano se estudarmos mais. Percebe? Se todos estudarem mais, passaremos de ano. Nós temos certeza absoluta, certeza total que nós iremos passar de ano.
Mas para isso acontecer, todos precisam estudar. Mas se todos estudarem, com certeza absoluta passaremos de ano. Então, conseguem perceber o que o modo indicativo ele nos proporciona? Ele apenas pela sua forma verbal ele já indica algo, ele indica a ordem não, pessoal, perdão, hein? Desculpa, a ordem do verbo, do modo imperativo. O modo indicativo ele já indica a ordem de cara. Então percebe, o modo indicativo ele já indica a certeza de cara. O modo indicativo indica a certeza. Olha aqui, ó, se todos estudarem mais, passaremos de ano mais fácil. É certeza absoluta que nós iremos passar de ano. Mas para passar de ano, todos precisam estudar. Mas se estudarem, com certeza nós iremos passar de ano. Percebe isso? Questão de número 3. Ainda que alguns me convidem para ir à festa, pontinho, pontinho em casa. Ainda que alguns me convidem para ir à festa, permaneça em casa. Modo indicativo. Opa, botei um E em vez de A. E botei um A em vez do E. Digitar pelo celular é um pouco complicado, né, pessoal? Permanecerei em casa. Opa, ainda que alguns me convidem para ir à festa, permanecerei em casa. Não é permaneço, não permaneci, nem permanecia. Eu permanecerei em casa. Ok? Modo indicativo. Eu tenho a certeza que eu irei permanecer em casa. Mesmo que alguns me convidem para ir à festa. Ok? Deixa eu só confirmar se está gravando. Está gravando sim. Agora aqui a questão de número 4. Quando me ligar pontinho, pontinho. Então, pessoal, qual é o modo indicativo que irá completar aqui? Quando me ligar, deixarei de atendê-lo. Não deixarei de atendê-lo. Okay? Quando me ligar, não deixarei de atendê-los. De atendê-lo, perdão. Ok? Quando me ligares, não deixarei de atendê-lo. E a questão 5. Jean e eu, pontinho, pontinho, o computador, se estivesse, perdido. Jean e eu, pontinho, pontinho, o computador, se tivesses pedido. Então, olha só, modo indicativo na questão de número 5. Jean e eu emprestaríamos o computador se tivesses pedido. Então, olha só, certeza que os dois emprestariam o computador caso a outra pessoa que eles estão se referindo aqui tivesse pedido. A gente tem certeza disso. O próprio verbo indica essa certeza. O modo indicativo serve para isso, serve se o verbo está no modo indicativo, então certeza total. Olha só, então Jean e eu emprestaríamos o computador se tivesses pedido. Não emprestaria, não emprestaremos, nem emprestamos. Jean e eu emprestaríamos. Jean e eu emprestaríamos. Opa, emprestaríamos. Jean e eu emprestaríamos o computador se tivesses pedido, ok? Número 6. Ela sempre
pontinho, pontinho, os livros que deseja ver. Ela sempre, pontinho, pontinho, os livros que deseja ver. Então, pessoal, qual é o modo indicativo que melhor se encaixa aqui na questão 6? Olha só. Eu sempre escolhia os livros que desejava ver. Ela sempre escolhia os livros que desejava ver. Não é escolhi, nem é escolhera, muito menos escolho. Ela sempre, percebem? Ela, terceira pessoa do singular, ok? Escolhia os livros que desejava ver, ok? Número 7. Talvez nós, pontinho, pontinho, de ano mais fácil. Assim esperamos. Talvez nós, pontinho, pontinho, de ano mais fácil. Assim esperamos. Pessoal, passassem, passaremos, passaríamos ou passemos. Pessoal, talvez nós passemos de ano mais fácil. Talvez nós passemos de ano mais fácil. Vamos colocar aqui um pouco mais pro meio para ficar mais bonitinho, né, pessoal? Ficar uma coisinha mais bonitinha. Opa, vamos colocar aqui. Aqui tá show de bola. Talvez nós passemos de ano mais fácil. Assim esperamos, ok? E agora aqui na questão de número 8, pessoal. Deixa eu confirmar a gravação. Está gravando sim. Questão 8. Com certeza nós, pontinho, pontinho, de ano com muito esforço ano passado. Com certeza nós, pontinho, pontinho, de ano com muito esforço ano passado. Pessoal, olha só. Passem, passaremos, passamos ou passemos de ano com muito esforço ano passado. Passamos, né, pessoal? Com certeza nós passamos de ano com muito esforço ano passado. Então, primeira pessoa do plural, perdão. Primeira pessoa do plural do modo indicativo. Nós passamos, ok? E a questão 9, pessoal. Acredito que nós faríamos tudo que, pontinho, pontinho, para sermos aprovados. Acredito que nós faríamos tudo que, pontinho, pontinho, para sermos aprovados. Pessoal, acredito que nós faríamos tudo que pudéssemos, pudesse, poderemos ou poderia. Pudéssemos, né, pessoal? Não é pudesse, nem poderemos, nem poderia. O modo indicativo, nesse caso, trata-se de pudéssemos. Então, acredito que nós faríamos tudo que pudéssemos. Tudo que pudéssemos. Eu já até nos sugeriu a palavra correta, né, pessoal? E a questão 10, para fechar o bloco das 10 questões iguais, e assim pular para as 3 últimas questões. Vamos lá. É provável que eu, pontinho, pontinho, aprovado esse ano. É provável que eu, pontinho, pontinho, este ano. Pessoal, é provável que eu fui, serei, seja ou seremos. Pessoal, primeira pessoa do singular do modo indicativo. É provável que eu seja, ok? Lembrando, primeira pessoa do singular, hein, pessoal? Vocês precisam se atentar também qual pessoa a frase está dizendo. Se está na primeira pessoa, na segunda pessoa ou na terceira pessoa, do singular ou do plural. Prestem muita atenção nisso, ok? Então, é provável que eu seja aprovado este ano, ok? Então, olha só.
Vamos lá. Questão desafio. Crie frases com os sentidos abaixo do verbo falar. Então, pessoal, olha só. Aqui vocês podem criar a frase que vocês quiserem, mas precisam ter o verbo falar no presente, no passado e no futuro. Por exemplo, você, na letra A, irá criar uma frase que contenha o verbo falar no presente. Na letra B, você irá criar uma frase que contenha o verbo falar no passado. E na letra C, você irá criar uma frase que contenha o verbo falar no futuro. Eu vou colocar aqui as frases que estão, melhor dizendo aqui, que serve de inspiração para você criar as frases. Peço que não copiem as frases que eu irei colocar aqui. É apenas uma inspiração para vocês escreverem outras frases, as frases que vocês criarem, ok? Então, no presente, eu falo. Opa, deixa eu só apagar essa aqui. Então, no presente, eu falo todos os dias com meus amigos. Eu falo todos os dias com meus. Então, olha aqui o verbo falar. O verbo falar está no presente. E no passado, pessoal? E no passado, vamos lá. No passado, eu falei com meus amigos ontem. Eu não falo com meus amigos hoje. Eu falei com eles ontem. É uma frase que está no passado. Concorda comigo, pessoal? No futuro. Opa, deixa eu só apagar aqui. No futuro, eu falarei com meus amigos amanhã. Eu vou usar contigo para poder ficar uma coisa um pouco diferente, né, pessoal? Então eu não falarei contigo hoje. Eu falarei contigo amanhã. Eu falarei contigo amanhã. Opa, faltou o ponto final aqui. Pronto, eu falarei contigo amanhã. Então, pessoal, fechamos por aqui, ok? Esta é a correção do material de hoje. E